Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, podermos nesta noite de quinta-feira, dia 11 de junho, nos reunirmos como irmãos para celebrar a Eucaristia. Você aí na sua casa, no seu trabalho, que abre as portas, as janelas e as redes sociais para acolher o grande mistério da nossa fé. Hoje, a igreja no mundo inteiro, ela se alegra porque nós somos convidados, amados irmãos e irmãs, a acolher aquilo que já na celebração do domingo que passou, do 10º domingo do tempo comum, a igreja nos revelava. Nós celebrarmos hoje a grande solenidade de Corpus Christi, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro corpo, verdadeiro sangue, corpo, sangue, alma e divindade, é uma extensão da grande manifestação da Santíssima Trindade. Tanto é verdade que nós estamos na 8ª da Santíssima Trindade. Nós estamos dentro dos 8 dias da solenidade da Santíssima Trindade. Deus se manifestava no domingo passado como um Deus comunhão, um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós celebramos o corpo e o sangue de Jesus, nós não celebramos outra coisa do que não a comunhão. Comunhão não mais de pessoas, como na Santíssima Trindade, mas uma comunhão de vida. Isso nós precisamos entender. Quando eu olho para o Santíssimo Sacramento do altar, eu sou chamado a mergulhar numa profunda comunhão de vida. Por isso a igreja ensina, por meio de São Pedro Julião Eymar, o apóstolo da Eucaristia. São Pedro Julião diz: assim como toda a obra da criação, assim como todo ser vivo necessita da luz do sol para que exista a vida,
Eu e você, nós cristãos, necessitamos da Eucaristia. Porque é a partir dos raios eucarísticos de Jesus que eu e você recebemos vida. Veja, nós estamos há mais de 60 dias sem celebrações públicas. A maioria dos cristãos católicos estão sem receber Eucaristia. O padre pergunta: como que está o seu ânimo? Como que está o seu emocional, o seu espiritual? Está bem? Eu sempre digo, para algumas pessoas, elas devem estar dizendo: graças a Deus, porque eu não preciso ir na missa, padre, porque era um peso para mim. Também tem aqueles que estão sentindo mesmo. Tem aqueles que estão chorando as lágrimas de Pedro, de arrependimento, que não valorizavam a missa, porque tudo tem uma pedagogia, tudo tem um ensinamento. Muitos nesses 60 dias, eu nunca vi uma quarentena de 60 dias, e vai para 70, né? Então, mas tá bom. Tem gente que está chorando, como Pedro, arrependido, porque não valorizou a Eucaristia, porque não valorizou a missa quando tinha a missa, porque não valorizou e não respeitou a igreja enquanto mãe, enquanto mestra, como nos ensina João 23. Mas também tem aqueles, a turma do lágrima de crocodilo. Eu vou chorar, lágrima de crocodilo. Está dando graças a Deus. Eu pergunto, em qual grupo você se encontra? Porque celebrar Corpus Christi é nós voltarmos para aquilo que é fundamento da nossa fé. Assim nos ensina o Concílio Vaticano II. Sacrosanto Concílio nos ensina que a Eucaristia é fonte e ápice da vida cristã. João Paulo II, na encíclica Ecclesia de Eucaristia, diz: a igreja vive da Eucaristia. Uma igreja que está feliz por não estar perto de Jesus Eucarístico, esta igreja tem algum problema. É uma igreja fragmentada. Porque nós ouvimos na sequência. A sequência, ela vem mostrar para nós que a Eucaristia, que o Cristo Eucarístico, mesmo fragmentado, ele está unido, ele é comunhão. Se você está feliz da vida, porque a missa era um peso para você, hello, acorda bem, acorda. Porque você está um passo a ser um cismático, a abandonar a Igreja Católica. Porque o cristão que não acolhe a Eucaristia, que não sente falta da Eucaristia, que não precisa da Eucaristia, desculpa dizer, você é cristão, mas não católico, não universal. Porque o cristão católico, esse é o verdadeiro cristão universal. Porque a palavra católico, católique, chama-se universal. Não é essa aí que a gente está sabendo. Hoje é a festa universal da igreja, que nos convida, irmãos e irmãs, a fazer memória. Na manifestação do corpo e sangue de Jesus Cristo, a igreja no mundo inteiro é convidada a fazer memória. Memória do quê, padre? Lembrar que nós, cristãos católicos, temos uma fé judaico-cristã. Nós somos cristãos, sim, mas não podemos esquecer que a nossa fé cristã, ela está vinculada, atrelada à herança judaica. Por isso o católico é o homem e a mulher que experimentam uma fé judaico-cristã. Porque Jesus Cristo era judeu, não esqueça disso. O fundador da tua igreja era judeu. O que morreu na cruz por você era judeu. Não no sentido pejorativo, mas no sentido natural. Ele nasceu de um povo judeu.
E depois de todo o mistério da paixão, morte, ressurreição, depois de ascender aos céus, depois de enviar o Espírito Santo para nós e fundar a sua igreja, nós cristãos nos tornamos judaicos cristãos. Porque aquilo que era antigo deu lugar ao novo. O que era velho deu lugar ao novo. Por isso precisamos fazer memória. E fazer memória, meu irmão e minha irmã, não é recordar. Porque humanamente falando, quando nós falamos de memória, o que nós fazemos? Nós recordamos. Recordar é viver. Só que nós cristãos católicos não recordamos. Nós não somos como a religião judaica. A religião judaica, eles fazem memória recordando todos os elementos da salvação, até a vinda do Salvador. O judeu ainda hoje espera o Messias. Eles fazem memória. Na noite santa da Páscoa, no grande sábado santo, o ancião reúne os filhos debaixo do xale e ele recorda todos os eventos da salvação, desde a libertação do Egito até a entrada na terra prometida e aguardando a vinda do Salvador. Aquilo que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, Deuteronômio fez uma síntese da história da salvação, dizendo que nesta caminhada de salvação que Deus fez com o povo judeu, ele se manifestou. Alimentou, saciou a sede, ele corrigiu, ele educou. Irmãos, a caminhada no deserto da vida é pedagógica. Nós ouvimos aqui na primeira leitura de Deuteronômio 8, por que o povo caminhou 40 anos no deserto? A palavra vai dizer, Deus fez com que o seu povo caminhasse para ver se de fato eles tinham no coração os mandamentos, eles tinham no coração o amor, eles tinham no coração a fidelidade a Deus que libertou-os da escravidão. Os 40 anos do deserto era pedagogia divina. Em outras palavras, era escola. A escola, e a melhor escola que existe para formar um homem, para formar uma mulher, irmãos e irmãs, é a escola do sofrimento, porque quem não sofre não aprende. Espero que Covid-19 esteja sendo uma boa escola para nós padres, porque o padre foi feito para o povo. Se o padre não tem povo, como é que faz? A gente inventa. E aí transmite missa pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pela rádio, pela televisão, porque o padre precisa disso. A missão do padre é levar Jesus, levar Deus para o povo. Se não tem isso, a missão do padre acontece como? Nós não somos padres para nós. Eu não sou padre para mim. Mas, como nos ensina a carta aos Hebreus, o padre é um homem tirado do meio do povo para ser formado. E depois ele é devolvido para o seu povo, para oferecer sacrifícios santos, agradáveis, por seus pecados e pelos pecados do povo. Por isso celebramos Eucaristia, sacramento de salvação. O judeu faz memória. O cristão católico não faz memória. O cristão católico, quando diz e chama toda esta celebração de memorial, na verdade nós estamos atualizando o único e eterno sacramento da Eucaristia que Jesus instituiu na Quinta-feira Santa. Esta celebração de hoje, ela nos remete a fazer memória, a atualizar a celebração da Quinta-feira Santa, a ceia do Senhor,
quando Jesus instituiu a Eucaristia, quando Jesus instituiu o sacerdócio católico. Porque nós não podíamos festejar na Quinta-feira Santa. Porque você viu pelas redes sociais, nesta Páscoa, que na Quinta-feira Santa a celebração começa cheio de alegria e depois termina no Horto das Oliveiras. Termina com Jesus abandonado, Jesus preso, Jesus humilhado no Jardim das Oliveiras. Como que nós íamos colocar em evidência o maior sacramento que existe na igreja? Fonte e ápice da vida cristã. Como que nós íamos cantar para a nossa alegria se Jesus estava sendo traído, estava sendo entregue à morte? Papa Urbano IV, no século XIII, instituiu esta solenidade para colocar em evidência aquilo que é ápice na vida cristã, a Eucaristia, que não é recordação, mas é atualização. A atualização que São Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer: irmãos, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é a comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é a comunhão com o corpo do Senhor? Ora, há um só pão, nós todos somos um corpo, pois todos participamos do único pão. Veja bem o tempo verbal, porque o tempo do verbo manifesta a realidade que se dá. São Paulo, na carta aos Coríntios, não está dizendo que nós participávamos, ou que nós participaremos, mas ele está dizendo: nós participamos, nós atualizamos, nós vivemos o grande mistério do corpo e sangue de Jesus, o cálice que foi abençoado, o pão que foi consagrado, ele torna-se verdadeira comida, verdadeira bebida, alimento de vida. Não mais como no passado, não mais como no judaísmo, que celebra a memória, mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, que é a atualização, é Jesus presente no meio de nós. Deus quis, queridos irmãos e irmãs, revelar o seu amor a nós, desvelando-se. Quando nós olhamos para a Eucaristia, nós vemos Deus que se desvela. Ele retira o véu, ele retira aquilo que estava velado e coloca diante de nós todo o mistério da nossa salvação. Mistério não é algo oculto. Mistério não é algo que nós não podemos ver. Mistério não são aquelas coisas que nós fazemos na calada da noite. Deus, quando se manifesta, ele se manifesta tão claro, é tão nítido, que nós não vemos. Ficamos procurando cabelo em ovo. Ficamos procurando guampa em cabeça de cavalo. É um mistério tão nítido, um mistério eucarístico, que nós ficamos procurando. Mas será que é mesmo? Onde é que está isso? Gente, quem vive, acha que mistério é coisa oculta, ele vai atrás de qualquer um. Pode ver. Quando eu tenho dúvida de alguma coisa, é coisa misteriosa, padre. Mistérios. Aí ele vai lá na cartomante, porque é a cartomante que desvenda mistério. Aí ele vai lá jogar búzios, porque a mulher dos búzios é que desvenda mistério. Aí ele vai lá tomar um descarrego, porque eu tenho que achar o meu príncipe encantado. E é porque lá desvenda o mistério. Acorda para a vida. Mistério não é algo oculto. Mistério é algo tão nítido
que nós vivemos em toda a Eucaristia. O sacerdote diz: eis o mistério da fé, está tudo aqui, está tudo posto. E você fica procurando aonde? A solução para o teu problema. Você fica procurando aonde? Busca em Jesus e você será feliz. Agora você quer buscar felicidade onde ela não está? Quer buscar felicidade no teu maridinho? Ai, padre, o meu marido, ele é maravilhoso. Até o dia dele fechar a conta da manicure, do pedicure, do cabelo cure. Ele deixa de ser maravilhoso. Até o dia que ele pegar o cartão de crédito da tua mão. Chega! Porque o cartão de crédito é um mistério também. Enquanto você buscar a solução no teu problema, na tua esposa, na princesa, até dar o beijo e ela dormir, a bela adormecida. Enquanto você buscar o problema no teu filho, enquanto você buscar a solução no teu problema no pároco da tua paróquia, saiba, você não tem solução problema. Porque pessoas, irmãos e irmãs, pouquíssimas pessoas resolvem problemas. A maioria delas cria problema. A maioria das pessoas cria problema. Só Deus soluciona problema. Só Jesus soluciona problema. Por isso celebramos a Eucaristia. São Bernardo de Claraval, este grande homem, este monge, ele vai dizer para nós, irmãos, que a Eucaristia é remédio. Eucaristia é remédio para a nossa alma. Por isso nós nos alimentamos da Eucaristia. Por isso nós comungamos. Comungar, querido irmão, querida irmã, nada mais é do que nós compactuar. Comungar significa compactuar. E entenda o que significa compactuar. Compactuar não é fazer grupinho. Compactuar não é fazer panelinha. Compactuar, no dizer mais popular, não é fazer partido, porque a moda hoje é partido. Até aqueles que têm alguns princípios que são intocáveis, buscam o seu interesse. E quem busca o seu interesse faz partido. E nunca é para beneficiar os outros, é sempre para beneficiar a si mesmo. Vai ser besta lá na minha casa. Quem faz partido não está vivendo e fazendo, irmãos e irmãs, aquilo que é a vontade de Deus. Compactuar significa nada mais, nada menos de eu estar junto a um pacto. Eu vou aderir a uma aliança. Por isso, na teologia bíblica, nós podemos traduzir a palavra aliança por pacto. Porque é um vínculo realizado entre duas partes. Eterna aliança, nova aliança, antiga aliança é um pacto que foi firmado entre Deus e o seu povo. Entre o povo e o seu Deus. Por isso nós chamamos Antigo Testamento, Novo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança, Antigo Pacto, Novo Pacto. Compactuar é eu dizer, eu concordo. É dizer, eu aceito. É dizer, eu tomo posse desta nova realidade que me é proposta. Qual realidade? Eu entender que o sacrifício de Jesus na cruz, sua paixão, morte e ressurreição, ela é uma verdade atual na nossa vida, que todos os dias ela se realiza sobre os nossos altares. Nós celebrar a Eucaristia, nós celebrar ação de graças, aquilo que significa a palavra Eucaristia, significa eu voltar ao Monte Calvário.
Saber que este altar é o atual Monte Calvário, em que Cristo se oferece por amor a você, por amor a mim. Em que Cristo dá a vida em duplo sentido. Ele dá a vida entregando a dele e ele dá a vida restaurando a nossa. E isso é mistério de fé. Isso não tem como a ciência comprovar. Não tem como eu colocar no papel. Não tem como racionalmente eu explicar esta dimensão do sacrifício, da entrega, da vida de Jesus. Não tem. Você pode buscar o conhecimento que você quiser, mas você chegará num limite que a razão humana não vai dar todas as respostas que você quer. E nos restará o quê? Aquilo que Santo Tomás de Aquino nos ensina tão bem, em tantos hinos eucarísticos que ele elaborou. Um deles, o hino da sequência que nós ouvimos. Outros deles, o tão sublime sacramento que nós ouviremos hoje, depois na adoração. Quando ele vai dizer, a fé venha em auxílio aos nossos sentidos. Porque os sentidos humanos, que são 5 sentidos, eles são limitados. Eles não completam aquilo que a fé completa. Nós precisamos dos sentidos, mas nós precisamos da fé para levar à plenitude toda a revelação divina. Sem a fé, eu não consigo entender aquilo que Jesus diz no Evangelho, e por isso os judeus também não entendiam. Como que ele vai dar a sua carne para nós comer? Como ele vai nos dar o seu sangue para beber? Nós não somos canibais. Porque o judeu está falando é isso. O judaísmo entendeu a palavra de Jesus literalmente, ao pé da letra. E muita gente hoje também entende a palavra de Jesus ao pé da letra, e quando entende ao pé da letra, vira num radicalismo total. Saiba, nós cristãos católicos, nós somos chamados a viver a radicalidade. A radicalidade é bom. A radicalidade, ela nos dá certeza da fé. Radicalismo não é bom. Porque o radicalismo nos leva ao extremo. E todo o extremo não é positivo. Radicalidade, isso sim é bom. Veja, eu interpretar a Sagrada Escritura no radicalismo, eu vou entender aquilo que está escrito. E eu não vou interpretar, eu não vou ter um entendimento espiritual daquilo que nós estamos lendo e ouvindo. Por isso a igreja ela é embasada em 3 pilares: a sagrada tradição, o sagrado magistério, a sagrada escritura. Para que nós não fiquemos no radicalismo da palavra. Senão, eu vou dizer que Jesus quer que eu seja canibal. Eu vou comer a carne dele, eu vou comer o sangue dele. Nós comemos sim a carne e o sangue de Jesus, mas não no sentido de canibalismo, não no sentido de destruição, mas no sentido de vitalidade, de vida. O pão é verdadeira comida, o sangue é verdadeira bebida, que dá vida ao mundo, que dá vida ao homem e à mulher, que se deixa alcançar pelo mistério que é revelado, mistério de amor, mistério de comunhão, mistério que é para nós salvação. Que iluminados por esta palavra, nesta grande festa da igreja, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos acolher o maior mistério da nossa fé, a Eucaristia.
a presença real de Jesus no nosso meio, que cumpre aquilo que Mateus 28:37 vai dizer: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E Ele se dá a nós até o fim dos tempos, se torna presença no sacramento do altar, no mistério revelado, não no mistério oculto, porque aquilo que é oculto não é mistério. Mistério é aquilo que está tão nítido que talvez nós não possamos ver com os olhos humanos, e precisamos da graça da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.